Olá, professor Felipe aqui, esse é mais um vídeo de sacada, mais um episódio aí dentro dessa série por 365 episódios. Nessa série de hoje eu vou falar sobre diferenças fisiológicas. Por que eu vou falar disso? Porque muita gente acredita que, primeiro eu preciso deixar claro que nós, seres humanos, nós somos diferentes e não desiguais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada um teve uma experiência de vida, cada um tem um funcionamento fisiológico, cada um tem as suas adaptações fisiológicas, seus problemas fisiológicos, mas a gente não é desigual. Desigualdade seria quando que uma pessoa é desigual de você, de mim. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem uma perna amputada, quando uma pessoa tem alguma deficiência muscular, alguma deficiência óssea que prejudique, que faça verdadeiramente que ela seja desigual à maioria das pessoas. Quando eu falo que as pessoas elas são diferentes e não desiguais, eu quero dizer que as pessoas têm pernas, as pessoas têm braços, as pessoas têm dois olhos, dois ouvidos. Então existe uma igualdade, porém todas as pessoas são diferentes, existe uma individualidade fisiológica. O porquê que é importante saber disso? Porque quando você vai montar um treinamento, quando você chega na academia e monta um treinamento, as pessoas tendem a entender o treinamento como que o professor vai montar um treino exclusivo para mim, de acordo com as minhas necessidades, e realmente isso acontece, mas que o treino deve ser totalmente diferente do treino de outra pessoa que possivelmente tem as mesmas características. Vamos fazer uma suposição hipoteticamente aqui. Duas mulheres em torno de 30 a 40 anos, essas mulheres elas não têm filho, essas mulheres estão interessadas no aumento da massa muscular, elas não têm um percentual de gordura muito alta e elas estão interessadas em aumentar a massa muscular. O biotipo dessas mulheres são parecidos, então não tem a necessidade, a maioria dos professores, principalmente na academia, eles ficam trocando simplesmente os exercícios do mesmo biotipo de pessoa. Então a pessoa tem a impressão que a diferença está nos exercícios. Eu posso fazer um exercício e essa pessoa não pode. Mas a gente tem que entender que, dependendo do biotipo, os exercícios eles não só podem, como devem ser os mesmos. As pessoas precisam agachar, as pessoas precisam flexionar, estender, empurrar, pular, deitar. Então os exercícios não são muitos exercícios, são poucos exercícios com uma imensa variedade dentro desses exercícios. Mas o importante é saber que, conforme eu falei, as pessoas são diferentes, não são desiguais. E pelas pessoas não serem desiguais, o treinamento proposto pode ser um treinamento com a mesma característica, com o mesmo delinear, com uma programação estabelecida. É como acontece em estúdios de personal trainer, estúdio de treinamento funcional, acontece também nas aulas de CrossFit, já tem uma programação, já tem os exercícios definidos, aonde que vai estar a diferença e a individualidade fisiológica de cada pessoa. Vai estar na intensidade, vai estar na carga, vai estar no número de repetições que essa pessoa vai fazer, vai estar o quão rápido essa pessoa faz, vai estar no controle da frequência cardíaca e não necessariamente na troca dos exercícios. Quando um professor te prescreve um treinamento e você identifica que esse treinamento pode estar parecido com o de outra pessoa, isso é extremamente normal, é porque o teu biotipo é parecido com essa pessoa. É claro que existe uma pessoa obesa e, por exemplo, uma pessoa que quer ganhar massa muscular de uma pessoa que quer emagrecer. Aí os treinos podem mudar de certa forma, mas os princípios e os fundamentos são mesmo, a periodização precisa ser a mesma. Tanto uma pessoa que quer com o objetivo de emagrecimento, ela precisa passar por várias fases na preparação física. Da mesma forma, uma pessoa que quer o aumento da massa muscular, o treinamento ele vai mudar um pouco,
mas ele vai mudar na intensidade, ele vai mudar no número de carga, no número de repetições e principalmente na alimentação que essa pessoa faz. A alimentação dessa pessoa tem que estar condizente com o objetivo que ela tem. Com relação ao treinamento, o que eu queria deixar claro nesse episódio de hoje, essa questão da individualidade, porque tem muito aluno que pergunta: professor, fui na academia e o professor me prescreveu um treinamento e depois uma outra menina por exemplo, a minha irmã prescreveu o treinamento e o treinamento era o mesmo. Isso pode acontecer, isso até acredito que deva acontecer. Eu defendo esse princípio porque eu venho de por ser personal trainer. Como é que funciona o atendimento de personal trainer? Personal trainer tem uma ideia de treinamento e uma ideia de periodização e aplica essa periodização tanto no aluno quanto no outro. O que vai mudar são as adaptações e a necessidade de cada aluno. É claro que existem casos específicos, por exemplo, o aluno tem um membro muito menor do que o outro, o aluno tem um membro muito menos desenvolvido do que o outro membro, ou o aluno desenvolve uma musculatura muito mais que a outra, e aí exige uma manipulação dos exercícios. Mas, fora isso, como pensando em saúde, pensando em qualidade de vida, desenvolvimento do corpo, desenvolvimento do condicionamento físico, as pessoas têm que entender a individualidade fisiológica como intensidade, como carga, como a percepção que você tem que ter sobre você mesmo e sobre os seus exercícios. É por isso que dá muito problema um treinamento de CrossFit, porque geralmente o exercício está proposto, né? Eles chamam de odd, que é o circuito que deve ser feito no menor tempo possível. E aí geralmente as pessoas como tem um espírito competitivo, as pessoas tendem a mente assumir o controle sobre o corpo e ir a mais do que deveria ir, elevar uma intensidade que ela não poderia chegar nessa intensidade, e acaba casos de fratura, casos de problemas podendo levar até a óbito, como já aconteceu aqui, pelo menos na minha cidade, já aconteceu fatos assim justamente por conta disso, por não ter a percepção dessa intensidade e da individualidade fisiológica, que é a carga, que é a intensidade, que é o quanto você tem essa percepção mais apurada do teu corpo em exercício. Eu espero ter deixado um pouco claro aqui, essa é uma dúvida frequente de alguns alunos meus, e esse foi o episódio de hoje. Um abraço, até o próximo vídeo.